Bem, vamos debater agora os grandes desafios do sistema de saúde, público e suplementar, que deverá enfrentar diante dos impactos da mudança climática, que só não vê quem não quer ver. Está aí conosco diante de nossos olhos. Temos acompanhado ao longo dos anos os alertas da ONU e da OMS sobre os chamados determinantes da saúde. Temas como segurança alimentar, saúde mental, mudanças climáticas estão inseridas nessa agenda. Para tratar dos assuntos relativos aos impactos na saúde dessas mudanças climáticas, nós convidamos dois profundos conhecedores desse tema, atuantes nesse setor há diversos anos. Dr. Vital de Oliveira Filho, ele que preside o Conselho da Associação Projetos Hospitais Saudáveis. E a Ingrid Sica, jornalista, gerente corporativa de sustentabilidade e meio ambiente da Redditor, uma especialista no tema, atuando no setor, em vários setores da economia, já há bastante tempo. A nossa dinâmica será mais ou menos o seguinte: a Ingrid fará uma exposição de 15 minutos, com tolerância de 5, não passará de 20 minutos, para apresentar uma visão sobre as perspectivas de impacto sobre o sistema de saúde e como estão enxergando e tratando esse tema na Redditor, um dos principais grupos econômicos do setor de saúde. Logo após a apresentação da Ingrid, será a vez do Dr. Vital apresentar como hospitais sustentáveis enxergam essa questão, inclusive considerando efeitos epidemiológicos e eventual necessidade de adequação do sistema de saúde. Em seguida, ouviremos os debatedores e vamos ter uma interação com nossa audiência, com você que nos acompanha à distância. Portanto, você pode enviar suas perguntas pelo chat da rede social que nos assiste ou pelo WhatsApp 11 93352 3355. Repito, 11 93352 3355. Não é difícil de guardar esse telefone. Começa então com a Ingrid Sica, que é jornalista com pós-graduação em gestão ambiental pela COP da UFRJ. Tem MBA em gestão de negócios sustentáveis pela Universidade Federal Fluminense e mestrado em práticas de desenvolvimento sustentável pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua há mais de 16 anos na área de sustentabilidade e atualmente é gerente corporativa de sustentabilidade e meio ambiente da Redditor. Ingrid é muito ativa e tem diversas outras atividades. Muito obrigado, Ingrid, por aceitar nosso convite. E você tem, então, 15 minutos, que não poderão ultrapassar de 20, para a sua exposição inicial. Ingrid, a palavra é sua agora pelos 15 minutos. Obrigada, Sequim. Bom dia a todos e todas. Para mim é uma grande honra estar aí com você, com o professor Gata, com o Emanuel Lacerda, com o Vital Ribeiro. Vou fazer uma projeção aqui de uns slides, eu separei alguns 10 slides no máximo para a gente iniciar essa conversa. Só peço que você me sinalize, por gentileza, Sequim, se já está aparecendo em modo de apresentação para vocês. Está sim, pode prosseguir. Tá. Então, só fazer uma breve introdução aqui sobre a Redditor. A Redditor é uma empresa privada de saúde, né, atua em todo o segmento de saúde, hospitais, clínicas, laboratórios. São 70 hospitais próprios e 3 hospitais sob gestão. A gente finaliza agora 2024 com cerca de quase 80 hospitais próprios. São quase 80 mil colaboradores, a gente está 74 mil, mas esse dado é de 23, então são quase 80 mil colaboradores diretos, 106 mil médicos credenciados, 11.905 leitos, 5,5 milhões de atendimentos de emergência por ano que os hospitais da Redditor prestam, né, a assistência. No ambulatório, 5,1 milhões de atendimentos por ano, 498 mil cirurgias por ano, 5.316 cirurgias robóticas e 43 mil passos por ano. Então, daí a gente entende que, por ser um grupo tão grande,
a relevância que a gente tem também e a responsabilidade de tratar esse tema, né, de levar esse tema tão a sério na gestão. Indo diretamente, quando a gente fala, né, do quais são os impactos das mudanças climáticas na saúde, a gente vê justamente o que a ciência coloca, né, como os impactos indiretos e indiretos. Quando a gente fala desses impactos indiretos à saúde, a gente tem que lembrar que existe toda uma dinâmica ambiental, tudo está em equilíbrio na natureza. E a partir do momento que eu interfiro nessa dinâmica ambiental, se eu interfiro, por exemplo, no regime de chuvas, eu bagunço, né, essa ordem ambiental. E se eu bagunço essa ordem ambiental, aquele lugar que chovia pouco e passa a chover mais, ou eu altero o regime de chuvas, isso favorece a reprodução de vetores, né? Então, por exemplo, a malária, dengue, zika, chikungunya são vetores altamente sensíveis às alterações climáticas. Então, toda essa interferência que a gente causa nesses ecossistemas, né, seja no regime de chuva, ou seja em secas também, tudo isso tem conexão direta com a saúde, né? E a gente sabe que essas doenças, principalmente essas doenças tropicais, a gente viu agora esse ano, em março, em abril, os hospitais sendo abarrotados pelo aumento do número de casos de dengue, tudo isso que são doenças muito sensíveis a essas alterações climáticas. A própria biodiversidade, né, a gente fala ali de diversidade de vida, a biodiversidade. Então, quanto maior o impacto nessa diversidade de vida, nessa interferência humana que a gente tem feito na natureza, mais suscetível a gente está a essas doenças, como, por exemplo, febre amarela, leishmaniose tegumentar e visceral, e as próprias queimadas também. A gente viu em São Paulo esse ano o quanto que essas questões de queimadas, como teve, isso está ligado diretamente a doenças respiratórias, como asma, doenças cardiovasculares, doenças pulmonar crônicas, danos sistêmicos, incluindo o aparelho circulatório e potencial tóxico e carcinogênico. Então, esses são os impactos indiretos. E quando a gente fala, né, dos impactos diretos na saúde, a gente não precisa ir muito longe. A gente viu o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Não só no Rio Grande do Sul, mas outros extremos também com seca extrema. Então, se eu tenho esses extremas, né, ora eu tenho a questão de inundações, enxurradas, e eu tenho essas secas extremas, com essas ondas de calor, tudo isso impacta. Então, quando eu falo um ambiente em altas temperaturas, né, em ondas de calor com altas temperaturas, isso tem interferência em casos de diabetes, né? As pessoas diabéticas, elas são mais propensas à desidratação, doenças do sistema nervoso, sistema circulatório, doenças no sistema urinário. E a gente viu também, igual aconteceu no Rio Grande do Sul, o que aconteceu depois das enxurradas? A gente viu o caso de leptospirose, né? A questão de hepatite, até mesmo a gente viu o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, acidentes com animais peçonhentos, transtornos psicossociais, pessoas que perdem tudo, né, de uma hora para outra, elas perdem o chão da vida dela. Então, tudo isso tem conexão com a saúde. E também essas questões das estiagens, dessas secas prolongadas, né? Questão de diarreia, hepatite A, desidratação. Então, esses dados que eu trago para vocês são dados que já amplamente e há muitos anos divulgados pela ciência. O próprio IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, há décadas publica todo ano relatórios alertando de todos os estudos. E não precisa ir muito longe, no próprio Brasil, referências como a própria Fiocruz, tem muitos estudos voltados para isso. Então, é bem aquilo que você colocou na sua fala, aqui. Está tudo muito aí, só realmente não leva, não incorpora para algumas limitações, mas as informações estão todas aí na nossa frente, né? E quando a gente fala também de interferir no clima, né? E quando a gente fala de clima, a gente fala de séries históricas de 30 anos, muito diferente de clima e tempo. Então, quando a gente fala de clima, tudo isso também tem relação com insegurança alimentar. Porque se eu mexo no clima, o clima tem ligação com a agricultura, né? Então, essas interferências, como geadas, vendavais, secas, isso interfere na produção de alimentos. E se eu interfiro na produção de alimentos, eu interfiro na segurança alimentar. E a própria ONU já colocou que até 2050 a gente vai ter 1 bilhão de refugiados climáticos. Ou seja, a gente já vive num país, principalmente os países da América Latina, né, os países da América do Sul, a gente já vive uma desigualdade extrema, né? A gente já sabe que essa questão social já é um grande desafio. E a gente sabe também que tudo isso que eu mostrei para vocês nos slides anteriores, do impacto direto e indireto, a gente sabe também o quanto que
essa resposta a tudo isso, a todos esses problemas, vai depender justamente da infraestrutura, da capacidade de resiliência de cada sistema de saúde. E a gente já sabe que a gente tem importantes desafios. Quando a gente fala de sistema de saúde, público, privado, principalmente o público, a gente tem muitos importantes desafios. E essa capacidade de resposta vai depender cada vez mais dessa infraestrutura que a gente tem. Eu trouxe alguns dados aqui para a gente refletir, né, na nossa discussão do Adapta Brasil, que é um site muito importante, de grande relevância no país, traz vários dados, para a gente refletir depois no nosso debate. Né? Lá no site da Adapta tem a seguinte informação: além da dengue, que já é um problema, nossas projeções mostram que a malária deve se alastrar ainda mais pela região norte e atingir de forma intensa o litoral do Nordeste até 2050. A OMS estima que entre 2030 e 2050, a crise climática causará 250 mil mortes adicionais por ano, devido à desnutrição, malária, diarreia e estresse térmicos. Até o final desta década, os custos diretos dos danos à saúde decorrentes das mudanças climáticas se situarão entre 2 e 4 bilhões anualmente, com maior incidência em nações com infraestrutura de saúde precárias. Então, isso que a gente está falando de agravar algo que já é crítico, né? Por isso que essa agenda é tão relevante, e é bem o que a gente estava conversando antes, né, Sequinho, no início da nossa conversa, que o que falta também para o profissional de saúde, que eu sinto, é justamente essa conexão. Quando a gente fala de cuidado centrado no paciente, todas essas questões ambientais, todos esses fatores também estão ligados ao cuidado do paciente. Só que muitas vezes a gente fica focado num único aspecto, né, dessa agenda de sustentabilidade, agenda ESG, e a gente não faz essa conexão, né, do quanto que isso também. O Vital deve falar bastante também, que assim como a gente também é impactado por essas mazelas que a gente causa, seja sociais, ambientais, ela volta para o sistema de saúde em forma de doenças, a gente também impacta, o sistema de saúde também, para prestar o seu serviço, impacta muito. Afinal, a gente está ali 24 horas consumindo água, consumindo energia, gerando resíduos efluentes. Então, os hospitais também têm uma parcela muito significativa para também incorporar essa agenda, porque a gente também impacta e muito. Se o sistema fosse um país, seria o quinto maior poluidor do mundo. E aí acho que o Vital pode falar um pouquinho mais, porque o Vital tem vários estudos sobre isso. O IPCC também fala, né, em relação a esse impacto, ele classifica em seguinte cenário, em 3 cenários, da mudança climática na saúde: os impactos imediatos, né, ou seja, os óbitos, afogamentos, soterramento, ferimentos traumáticos; a questão do médio prazo, isso muito por conta da ingestão de água e alimentos contaminados, e aí vai envolver questão de hepatite, leptospirose, né? E no longo prazo, que é justamente depois que aquilo sai da mídia, que ninguém fala mais, igual aconteceu no Rio Grande do Sul, que pouco se está abordando na mídia, mas agora que é o maior problema, né? Que é essa capacidade de resposta. E no longo prazo, o que, que vem quando uma pessoa perde tudo? Depressão, insegurança, né? A questão, por exemplo, a gente sabe que hoje no Brasil a gente vive um grande problema em relação ao saneamento. A gente ainda tem o saneamento básico no Brasil, ele não está universalizado. Então, se eu tenho um cenário como esse, eu estou falando muito contaminação de água. E contaminação de água está conectada com a saúde. E também até trouxe algumas fotos, né, aqui do lado, para vocês verem, são fotos que a mídia divulgou dos hospitais do Rio Grande do Sul. Até que ponto, né, os hospitais do Brasil estão adaptando a sua estrutura para plano de abandono, né, plano de emergência? Até que ponto que a gente realmente está com nossos planos de contingência? A gente sabe que os hospitais podem até ter os planos de contingência muito bem elaborados, né, o plano de energia, água, gases medicinais, mas até que ponto a gente está realmente com um plano de atendimento a emergências e evacuação alinhado ali com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia? Até que ponto que a gente tem mais do que o documento, que a gente coloca isso em simulados práticos, não incorporando só o risco de incêndio, que os hospitais são muito atentos a essa questão e muito rigorosos, mas até que ponto que a gente está incorporando cenários como esse, cenários extremos como esse? E que em cenários extremos como esse, nosso principal alvo é salvaguardar as vidas, tirar essas vidas o mais rápido possível desse ambiente, né? E aí, falando um pouquinho rapidamente para a gente iniciar o nosso debate, quando a gente fala de gestão climática na Rede D'Or, a gente tem procurado trabalhar aqui de acordo com as recomendações do próprio IPCC, que é essa referência no mundo, que é o IPCC.
E quando o IPCC, né, ele fala de gestão climática, ele fala para as empresas trabalharem sobre dois cenários. Um, que é mitigação, e o dois, adaptação. Quando a gente fala mitigação, é o básico. É igual a gente, quando a gente fala de gestão de resíduos no ambiente hospitalar, você não pega seus resíduos no ambiente hospitalar? Então, mitigação é a mesma forma, eu mensurar o meu impacto. Então, quando a gente fala de mitigação aqui na Redditor, a gente está falando de medir nossas emissões. E hoje a gente já superou esse desafio. Então, hoje eu consigo olhar para o grupo DOR, não só em relação a todos os hospitais da rede DOR, mas as clínicas, os laboratórios, eu consigo olhar para o grupo e ver quais são os meus maiores ofensores, porque eu medi. Eu usei uma metodologia, não sei quantos vocês sabem, mas existe uma metodologia internacional que é referência, que é o GHG Protocol. Então, essa referência, essa ferramenta, permite que toda empresa meça suas emissões. Então, hoje a gente tem muito bem mensurado esse cenário, a gente sabe quais são os nossos ofensores. Feito isso, a gente estabeleceu nossas estratégias. Então, com base nessa medição, hoje eu sei, aqui na Redditor, que o meu maior problema em relação a emissões, a minha contribuição negativa para agravar a questão de mudanças climáticas, está justamente no óxido nitroso, que é um gás anestésico largamente usado no setor de saúde. E aí, além do óxido nitroso, um outro vilão nosso também, eu acredito que muitos hospitais brasileiros, esse cenário de óxido nitroso, gases refrigerantes, ele não é só aqui para a Redditor, ele se aplica ao sistema de saúde, porque todo hospital consome óxido nitroso e consome o gás refrigerante. E o gás refrigerante, que são os HFCs, é um dos nossos maiores vilões também. Então, entre as estratégias que a gente tem de redução, é justamente atacar esses ofensores, tentar estabelecer projetos para reduzir o consumo de óxido nitroso, de gás refrigerantes, em relação à energia, para a gente que já está pacificado, porque quase 100% hoje dos hospitais da Redditor usam o mercado livre de energia, então a gente consegue comprar de uma comercializadora uma energia que a gente tem a garantia que é de uma fonte renovável, e aí essa garantia de que a fonte de fato é renovável por meio de uma rastreabilidade, que a gente chama de I-REC, que é um certificado internacional de energia, já que toda a energia do país vai para o SIM, vai para o Sistema Interligado Nacional. Como é que eu comprovo que aquela energia que eu comprei, de fato, ela é limpa? Então, a gente tem toda essa preocupação com a rastreabilidade. E a gente tem falado muito também com os fornecedores. Como o Vital sempre fala, em todas as palestras do Vital, não adianta eu pensar no resíduo depois que já virou lixo, né? Eu tenho que tentar trabalhar isso antes de virar um lixo. Então, será que na minha especificação de compras eu não consigo já pensar no critério de uma compra sustentável? Afinal, os hospitais geram toneladas e toneladas diárias de lixo. E quando a gente fala de lixo, de ir para aterro sanitário, ou infelizmente para o lixão, é metano. E metano é um gás de efeito estufa. Então, também, com base nessa maturidade que a gente adquiriu ao longo dos anos, a gente estabeleceu metas de redução, metas públicas ligadas a essa campanha mundial, que é o Race to Zero, essa corrida para o zero. Então, a gente tem metas intermediárias para alcançar até 2030 e depois até 2050. E todo esse trabalho nosso ele é público. Então, tudo que a gente faz, a gente publica para fora da rede também. E a gente tem feito planos de ação justamente com as áreas, né, corporativas para desenhar esses planos de ação voltados a esses ofensores, né. Então, só aqui falando rapidamente, o que a gente avançou esse ano? O ano passado, nós fechamos o ano com 133 unidades inventariadas. Todos os nossos inventários é feito pela minha equipe interna, e a gente, para testar a acurácia desses dados que são reportados no inventário, a gente audita esses inventários, então a gente chama uma certificadora, e como avanço desse ano, a gente fez uma orientação técnica para o uso racional do óxido nitroso. Então, até então, o óxido nitroso, que é esse gás, né, que ele é 300 vezes pior do que o CO2, o potencial de aquecimento global deles, né, o que a ciência fala de GWP, é quase 300 vezes pior que o CO2. E só que a gente só conseguiu descobrir isso, né, que esse gás ele tem potencial de aquecimento global, porque a gente vem acompanhando todo esse trabalho que desses relatórios são publicados, de fazer os inventários, e até então ele era de uso intensivo na Redditor. Então, a partir do momento que a gente viu que ele é nosso maior ofensor, a gente desenhou um protocolo, e esse protocolo limitou o uso desse gás anestésico, né? A gente fez também um grupo de trabalho, e aí envolvendo engenharia, equipe de obras,
equipe de compras para trabalhar a questão dos gases refrigerantes. Tem gás refrigerante que o potencial de crescimento global dele chega a 14 mil vezes o CO2. Então, assim, será que a gente tem conhecimento, né? Quais são os gases refrigerantes que estão presentes no nosso sistema de ar-condicionado do hospital? A gente no hospital tem desde um ar-condicionado de janela até uma CAGE, uma central de água gelada. Será que a gente está atento a essas questões? Então, tudo isso a gente veio amadurecendo com o tempo. A gente não trabalha essa agenda climática na Redditor agora, a gente vem trabalhando disso desde 2016. Isso de forma perene, contínua, devagar, e a gente foi amadurecendo ao longo do tempo. Então, todo esse trabalho que eu estou mostrando para vocês, né, dessa transparência do que a gente publica isso para o mercado, isso também porque a Redditor é uma empresa regulada pela Comissão de Valores Imobiliários, uma empresa listada em Bolsa de Valores, então, tudo que a gente faz também, tudo ele é auditado, tem muita responsabilidade. Em relação a mudanças climáticas, não é diferente. A gente tem um reporte hoje para o CDP, que é uma base mundial de clima. A gente tem a questão dos nossos inventários publicados lá no site da FGV, lá no site do Registro Público de Emissões, e outros reportes, como o CFD, que agora ele não é mais usado, porque o padrão mundial de contabilidade mudou, agora a gente tem o IFRS S2, mas até então a gente publicava esse caderno. Então, são todas informações públicas. Em relação a quais são os indicadores que nós medimos aqui que têm ligação com essa agenda climática? E esses indicadores que eu mostro para vocês não é que da Redditor, ele se aplica a toda a empresa, né? Eu trouxe alguns intersetoriais e alguns setoriais, que é direto do setor saúde. Então, quando a gente fala de uma empresa de saúde, né, medir suas emissões, quais são as fontes de emissão que eu estou falando? Então, o diesel queima no gerador, né? A gente sabe que todo hospital tem um gerador de energia, e esse gerador ele é alimentado com diesel, que é um combustível fóssil, o gás natural, o gás de cocção que eu uso lá na nutrição, né? Gasolina das frotas de ambulância, extintora de CO2, os gases refrigerantes, tudo isso faz parte do que o GHG chama de escopo 1, as nossas emissões diretas de uma empresa. O escopo 2, que é a compra de energia, como eu comentei com vocês, a gente está muito bem, porque a gente tem projeto de eficiência energética em toda a rede, Mercado Livre, né? E o escopo 3, que ainda é um desafio para a gente, e eu acredito que não só para a Redditor, mas para muitas empresas, que é medir as emissões da cadeia de valor, da cadeia de fornecimento. Um hospital, a essência dele é prestar serviço, que ele não presta serviço sem fornecedores. Então, a nossa maior emissão não está dentro de casa, está fora, está na nossa cadeia de fornecedores. E esse é um grande desafio nosso. Então, em relação ao escopo 3, que são nossas emissões indiretas, a gente mede hoje o volume de resíduos que vai para aterros sanitários, viagens aéreas e algumas categorias de fornecedores, principalmente categoria de resíduos e outras questões. Em relação às nossas métricas setoriais, ou seja, aplicada direto para o setor de saúde, a gente mede ali o acetileno, o CO2 medicinal, o óxido nitroso, né, e alguns fluораnos. Então, como comentei para vocês, essa metodologia, ela pega todas essas informações, tem várias unidades de medidas diferentes, e a gente converte tudo isso em uma tonelada de CO2 equivalente. Então, o CO2, que é o dióxido de carbono, é a nossa unidade de medida 1. E como eu falei para vocês, os gases refrigerantes, olha que terrível, né? Tem gás refrigerante que o GWP deles, ou seja, o potencial de aquecer o planeta, é 14 mil vezes pior do que o dióxido de carbono. Então, tudo isso a gente só vem descobrindo, falando, né? Por isso que isso aqui é muito louvável, iniciativas como essa, porque a gente tem, quanto mais você falar, mais você engajar pessoas, as pessoas tendo conhecimento, elas vão incorporando isso na gestão delas, né? E só um comentário também, que as pessoas podem falar, mas a gente não é uma indústria, aqui a gente não tem uma chaminé poluindo, mas se vocês forem olhar, dos 6 gases que contribuem para intensificar o efeito estufa, 4 deles estão no setor de saúde, que é o dióxido de carbono, o metano do resíduo, o óxido nitroso e o hidrofluorocarbono, que é um gás refrigerante. Então, não tem como falar que o setor de saúde não tem que trabalhar essa agenda, pelo contrário, a gente impacta e é impactado, né? E aí, por fim, para eu concluir aqui a minha fala inicial, quando a ciência fala de adaptação climática, né, o que a ciência está dizendo de adaptação climática? O IPCC define adaptação climática com o seguinte conceito, né? A adaptação climática refere-se a ajustes nos sistemas humanos e naturais em resposta à variação climática,
presente ou futura, com o objetivo de minimizar os danos ou explorar oportunidades benéficas. Obviamente que essa adaptação ela pode ser preventiva ou reativa. E, infelizmente, a gente vê que no Brasil, assim, em particular, a gente vê que a gente ainda está com o pensamento da década de 70. Ou seja, eu causo, vejo o que dá e depois a gente reage. Só que, como vocês devem conhecer, um principal porta-voz hoje no Brasil em relação à mudança climática é o Carlos Nobre. Nossa, eu tenho grande admiração e sigo muito tudo que ele fala. E a gente não tem tempo mais para adaptação reativa. A gente tem que partir para a adaptação preventiva. Como o Sequim colocou na fala inicial dele, nós já estamos sentindo isso, né? Não precisa ir muito longe, não é lá só na Flórida, lá nos Estados Unidos, está perto de nós. A gente viu o que aconteceu no Rio Negro esse ano, né? O que está acontecendo com o branqueamento dos corais. Será que a gente não está enxergando tudo isso, né? Tudo isso está conectado com essa agenda climática. Então, um dos primeiros passos que nós fizemos aqui na Rede Dora em relação à adaptação climática foi, quando a gente fala de adaptação, qual é a nossa realidade? Olhando para os 70 hospitais, quais são as regiões que eu tenho maior vulnerabilidade à agenda climática? Então, a gente fez um estudo, esse estudo está até publicado no site da Reddor, que a gente fez uma matriz de riscos climáticos, identificando quais são as unidades da Reddor que têm áreas de maior vulnerabilidade. Então, por exemplo, a gente tem hospitais do Nordeste, os hospitais estão lá na Ilha do Leite, são hospitais que estão próximos de rio, próximos de mar. Então, a gente já sabe quais são as regiões mais suscetíveis a esses riscos. E a gente vem trabalhando justamente para isso. Então, o que a gente tem feito em relação à adaptação? A gente ainda está no início, a gente ainda tem muito que caminhar, a gente está aprendendo ainda em relação a esse tema, mas acredito que não só a Reddor, mas muitos hospitais. Então, com base nessa matriz de risco climático, que a gente desdobrou isso, foram meses de trabalho para desenhar essa matriz, a gente consegue verificar quais são as unidades da Reddor, principalmente o hospital, mais suscetíveis à inundação e aumento do nível do mar, né? Então, com base nessa criticidade, como que a gente faz esse plano de evacuação, esse plano de abandono? Justamente estabelecendo parceria com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, própria polícia, para a evacuação mais rápida possível. Então, a gente está priorizando essa adequação, né? Como a gente fala, esses simulados, considerando não só o risco de incêndio, mas o risco de alagamento, inundação, justamente nessas áreas mais vulneráveis. E quando a gente fala de oportunidade para adaptação climática, a gente tem trabalhado aqui na Reddor muito na prevenção de saúde dos colaboradores. E um dos projetos que foi criado, e até a gente vai ter uma palestra agora, 2 horas, para falar disso, com a doutora Leila, que é a nossa médica ocupacional, que é um programa chamado Gestão das Emoções. Porque quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente tem que falar muito também do colaborador, da linha de frente. A própria atuação no sistema de saúde, por si só, já é um setor de alto estresse. O nível de pressão psicológica, né, que o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o médico tem que estar ali na linha de frente, é muito grande. Então, você imagina em cenários extremos com mudanças climáticas. Então, até que ponto que os hospitais estão fortalecidos com a agenda da saúde mental? Por isso que, quando a gente fala de mudanças climáticas, todas as áreas são importantes, porque não é só o ambiental, o pilar social, né, principalmente saúde mental, isso é muito importante. Então, a gente tem trabalhado nesse projeto chamado Gestão das Emoções. A gente tem trabalhado também muito em parceria com o IDOR, que é o Instituto de Pesquisa da Reddor. Eles têm desenvolvido lá uma série de estudos em relação a essas doenças, né, e essa incidência. Tem até um médico de grande referência lá, que é o Dr. Stevens, que tem altos estudos em relação à Zika. Então, a gente tem usado para essa parte de incidência de doenças, né, principalmente essas doenças tropicais, usado o IDOR como um braço social de apoio à Reddor. E falado também muito de adaptação, né, focando nessas unidades com uma vulnerabilidade. E aqui eu trouxe só um exemplo também de adaptação. A gente viu, por exemplo, que em março e em abril desse ano, os hospitais do Brasil lotaram de pacientes com casos de dengue. Então, trouxe esse exemplo aqui do Hospital Morumbi. O que o Hospital Morumbi, em São Paulo, fez para tentar aliviar a emergência de pacientes com casos de dengue? Aqueles pacientes com a faixa etária até 35 anos, dentro de uma classificação de risco, né, que o protocolo internacional estabelece, que os sinais vitais dele estavam estáveis, sem comorbidade, eu não precisava deixar aquele paciente na emergência aguardando o estado de exame. Eu poderia acompanhar isso de forma remota, com o médico fazer contato
depois. Então, só de estabelecer esse protocolo para que o paciente aguardasse na sua casa o estado do exame e o médico acompanhar depois, tirou 14 mil casos lá da emergência. Então, são exemplos simples, mas que têm conexão que você pode aplicar e que tem relação com a adaptação, né? Então, eu só quis trazer esse aqui, alguns slides para a gente introduzir ao assunto, e aí a gente parte depois para discutir um pouquinho maior, discutir um pouquinho mais. Obrigada, Sequim. Maravilha, Ingrid, excelente e belíssima apresentação, tratando de um tema que é muito preocupante. E ainda há gente que fecha os olhos e nega que tudo isso esteja acontecendo, ou o que está acontecendo tem a ver com mudanças climáticas. A gente espera que batendo nessa tecla a gente consiga mobilizar mais gente em prol dessa questão grave que afeta todos nós, hoje e amanhã, e cada dia pior se a gente não fizer nada. Eu anuncio agora as palavras do Dr. Vital de Oliveira Filho. Ele é arquiteto e urbanista e atualmente preside o Conselho da Associação Projeto Hospitais Saudáveis, PHS, que reúne mais de 450 organizações de saúde no Brasil. Dr. Vidal atua há 38 anos. Ele parece muito mais jovem do que isso. Não sei como ele consegue 38 anos com essa juventude aí. Em gestão de resíduos sólidos e nos últimos 15 anos com mudança de clima, energia, compras sustentáveis na área de saúde. Desde 87, trabalha no Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, onde coordena o Programa Estadual de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde e implementa o Plano de Mudança do Clima na Secretaria Estadual de Saúde. Ele é mestre em Administração de Empresas pela ESP-FGV, linha de pesquisa e gestão de saúde, entre outras múltiplas iniciativas. Vital, muito obrigado por aceitar nosso convite. A palavra é sua pelos próximos 15 minutos, com alguma tolerância até os 20 minutos. Vidal, queremos ouvi-lo. Olá, olá, Sequinho. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui, contribuindo para esse evento. Obrigado também. É muito bom estar aqui na companhia do Alberto Gata, que já me deu aula, ele não deve lembrar. Emanuel Lacerda e a querida amiga Ingrid, que, como vocês viram, é um expoente aí do tema, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela. E a ideia é fazer um plano rápido aí sobre o tema, falar um pouco do projeto Hospitais Saudáveis, da urgência da crise climática. Me desculpem se eu dou um tom um pouco mais dramático a isso, mas eu tenho uma sensação de que a gente vive um momento muito importante, né? 2024 vai fechar como sendo o ano mais quente da história. A história, você sabe, né? Não é a história do planeta que tem 8 bilhões de anos, mas que tem alguns bilhões de anos, mas a história dos últimos dezenas de milhares de anos, onde a vida se estabeleceu na forma como a gente conhece. Então, a causa humana é evidente, a necessidade de ação é evidente, o enorme desafio de atuar globalmente, ou seja, é uma tarefa que depende da capacidade aí dos países, né, da nossa estrutura do multilateralismo, em encontrar soluções que conciliem interesses muito complicados, como o da indústria do petróleo, dos países que são, na verdade, países petroleiros, né? E que está no petróleo, a gente precisa falar muito disso, principalmente quando a gente vai falar de saúde, a causa e a origem de todo esse problema, junto com outros temas importantes no Brasil, como o desmatamento. Então, eu vou falar disso e um pouco também do trabalho do projeto Hospitais Saudáveis e de como a gente vem. Aqui. Como a gente vem trabalhando no tema da saúde. É, Apenas para dizer que não possuo conflito de interesse, o Projeto Hospitais Saudáveis é uma organização não governamental, e, portanto, é sempre bom a gente esclarecer.
e também como profissional da Secretaria da Saúde de São Paulo, no caso, então, o meu ponto de vista vai ser sempre da proteção à saúde, incluindo aqui uma preocupação muito especial, não apenas no impacto do clima sobre a saúde pública, mas também sobre a estrutura de saúde, sobre o sistema de saúde, seja ele SUS, seja ele suplementar. E eu vejo com muita clareza, até porque sempre trabalhei na área de gestão de saúde, da gestão de infraestrutura, o risco, não é, que a mudança climática, o cenário futuro apresenta para os negócios da saúde, para as instituições de saúde. Essa é uma perspectiva muito importante. A gente está falando de uma trajetória, não é, que tem um impacto muito importante. Para vocês terem uma ideia, essa semana saiu um estudo da Embrapa. A soja perdeu nos últimos 10 anos 80 bilhões de dólares devido à mudança climática nos 10 anos passados, comparativamente com os outros 10 anos que vieram antes de 2015. E isso projetado para um cenário futuro é ainda mais catastrófico. 80 bilhões de dólares é mais do que uma safra anual, é como se a gente tivesse jogado fora a safra de um ano inteiro. E como bem disse a Ingrid, quando a gente fala de produção de alimentos, a gente está falando muito de segurança alimentar e etc. E existem uma série de agravantes que eu vou estar colocando aqui, não é? Como também a questão que é muito importante em termos de clima, que são crises paralelas, né? Nessa crise tripla que a gente vive hoje, que é mudança climática, poluição e biodiversidade. Bom, para enfrentamento disso tudo, o setor saúde é extremamente importante. Ele precisa não só fazer seu trabalho de mitigação, de se adaptar e de se organizar para a gente ter a chamada saúde de baixo carbono, que é uma trajetória que deve ser feita por todas as organizações, todo tipo de atividade, atividades públicas, privadas, de governo, de organizações, para a nossa realidade de carbono zero até 2050, que é uma trajetória proposta pelos cientistas para que a gente segure a temperatura global abaixo de 2 graus, né? O Tratado de Paris é a proposta de segurar abaixo de 1,5 graus o aquecimento global, mas 1,5 graus nós praticamente já estamos. Então, 2 graus significa impactos ainda muito maiores, né, em todos os setores, inclusive na saúde, e nós entendemos, e os cientistas têm apregoado isso, que acima de 2 graus de aquecimento global, a gente vai enfrentar situações muito mais catastróficas do que as que já estão, vamos dizer assim, como se fala no jargão de clima, a situação que já está contratada, não é? Não se muda, a questão de clima é como um transatlântico. Até você frear e mudar de direção, você tem tempo. Por exemplo, esses gases de efeito estufa que estão sendo lançados hoje, eles ficam por 30, 40, 100 anos na atmosfera, conforme o tipo de gás. Então, a gente precisa reverter uma trajetória que ainda está crescente. Bom, falando rapidamente do projeto Hospitais Saudáveis, que na verdade é inserido, o projeto Hospitais Saudáveis surgiu em 2008, mas em 2012 nós lançamos a Rede Global Hospitais Verdes Saudáveis com parceiros aí em todo o mundo, que trata disso, né, de mobilizar o setor saúde globalmente. Aí nós temos milhares de instituições de saúde e parceiros em diversos países, regiões, aí atuando em paralelo como uma rede. No Brasil, aqui aparecem 349 membros, aliás, esse dado já está um pouco antigo, mas a gente está contando aqui apenas membros que completaram ciclos de desafio. Eu vou explicar o que que são os desafios, as ações que eles implementam, e entre membros que estão em processo de implementação desses desafios e recém-entrados, nós já estamos muito próximo aí de completar 500, que são hospitais, unidades de saúde e públicas, privadas, de diversos portes, e 23 sistemas de saúde, que podem ser desde de uma secretaria estadual de saúde ou uma rede privada, como a própria Rede D'Or, que é um membro que muito
nos orgulha ter, e assim como organizações sem fins de lucro também participam muito ativamente, as organizações sociais e etc. É, a Agenda Global foi o ponto de partida do trabalho com a Rede Global, ela foi lançada em 2011, portanto foi a base, né? A partir de novembro de 2011, nós passamos a integrar a Rede Global Hospitais Verdes Saudáveis, e ela tem esses 10 temas que, como vocês podem ver, resumem aí todos os impactos ambientais e as frentes, né, da gestão ambiental nas organizações de saúde. Essa agenda, até hoje, ela é muito atual, ela tem um capítulo para cada tema, permite que o gestor possa, numa primeira aproximação, ter rapidamente uma visão clara do que ele tem que fazer para reduzir seu impacto ambiental e quando a gente está falando aqui impacto ambiental, a gente está incluindo socioambiental, sustentabilidade no sentido amplo, inclusive sustentabilidade econômica extremamente importante. Quase todas as medidas de meio ambiente, eu gosto de quebrar esse mito, porque sem dúvida envolvem investimentos, mas as pessoas confundem muito que o sustentável seria mais caro. Na verdade, o sustentável pode exigir mais da gestão, mas ele traz muito retorno financeiro, traz muita eficiência, e a eficiência em saúde é extremamente importante em todas as instituições. Cada centavo gasto em saúde faz falta em algum lugar, né? Na sequência, nós lançamos o Desafio à Saúde pelo Clima, portanto, desde 2014 a gente trabalha com essa linha. Foi o primeiro desafio. O desafio significa um roteiro aos quais as organizações aderem, as organizações de saúde, elas se comprometem e passam a reportar voluntariamente, né? É um auto declarado a sua atuação em três pilares, no caso de clima, que é liderança, resiliência e mitigação, que é um pouco o que a Ingrid já falou, né? No mitigação, é basicamente reduzir emissões, há uma série de ações possíveis, e inicia por a medida da pegada de carbono da instituição, e nisso a gente tem a parceria com o Programa Brasileiro GHG Protocol, portanto a gente usa uma metodologia bastante rigorosa, completa e padrão mundial de emissão. Através desse desafio aí, dezenas, né, na verdade mais de 100 instituições de saúde têm conseguido medir sua pegada, inclusive organizações que não teriam acesso a essa metodologia sem o apoio do PHS, que oferece assistência técnica e etc. A gente chama de resiliência as ações que são adaptação, análise de vulnerabilidade, etc., aonde se mede ali a capacidade da instituição de planejar e se organizar para enfrentamento das mudanças que já estão em curso, né? E liderança, que é um aspecto muito importante no sentido de que o setor saúde ele é extremamente afetado pela mudança climática e, como vocês vão ver, ele tem que atuar para reverter esse processo de uma maneira muito ativa, porque a paralisia do setor saúde sinaliza para outros setores e principalmente para a sociedade como um todo de que não é tão grave assim, né? Quando você tem uma situação grave, o médico, o hospital, as secretarias e os ministérios de saúde, eles devem alertar a população. E, no entanto, a gente ainda está num processo, né? O Ministério da Saúde do Brasil está extremamente engajado, a Organização Mundial da Saúde também, felizmente nós temos aí a liderança de diversas instituições no Brasil. Falando muito rapidamente de clima, estou olhando o relógio aqui preocupado, viu? Sei que a Ingrid já disse bastante, não é? Mas eu gostaria apenas de fazer uma espécie de visão geral. A mudança climática, ela tende, ela promete, ela intensifica basicamente todas os agravos de saúde. Então, não é assim você falar, não, você tem, por exemplo, hoje as cardiovasculares, que são as doenças que mais custam para o setor saúde. E, no entanto, mudança climática, que as pessoas não percebem isso com clareza, ela acrescenta um potencial de aumento desse tipo de doença muito grande.
Então, é muito mais simples você entender mortes no meio de uma inundação, de uma enxurrada, de um deslizamento de terra, e muito complicado você explicar para a população, por exemplo, as mortes decorrentes da poluição do ar em São Paulo. Só na cidade de São Paulo são 5.000 pessoas que morrem por ano, morrem antes do tempo. Então, isso ao longo dos anos, né, tem um custo social, um custo econômico absurdo. E para cada pessoa que morre, a carga de pessoas doentes impactando os sistemas de saúde é enorme, não é? Então, é uma questão climática, porque a poluição do ar basicamente é queima de combustíveis fósseis, e a gente tem isso agora, por exemplo, essa semana a Câmara Municipal de São Paulo conseguiu a façanha de aprovar uma lei que adia até 2054, imagina, 2054, a substituição da frota de ônibus de diesel para elétrico. Então, assim, a cidade de São Paulo recebeu dinheiro do BNDES para comprar 1.200 ônibus elétricos e comprou apenas 200. E ainda aprovou na Câmara, com toda a articulação política, uma lei para empurrar para 2054, que já está sendo vetada, e etc., inclusive pelo Ministério Público, mas que mostra a nossa incapacidade de levar em conta a saúde da população em tomada de decisão extremamente importante, sendo que não se trata de falta de recurso, né? Então, outro aspecto importante, o desmatamento, você dificilmente vai ver também organizações de saúde participando, né? Como eu disse, não participa muito, você não ainda não tem um engajamento mais amplo nas questões de poluição do ar, como não tem de engajamento no desmatamento, como também não tem no uso de agrotóxicos, não é? E tudo isso precisa ser mobilizado porque diz respeito à própria viabilidade do setor. Então, são aspectos todos interligados. Quando existe essa quebra de safra, ou esse risco, no caso, produção de commodities, como eu citei da soja, a gente está falando de um risco econômico, a gente está falando de um risco à segurança alimentar, e a gente está falando também da intensificação do uso de outros recursos, como o uso de agrotóxico, não é? E o que que acontece? Por que que a safra diminui por conta da seca? E a seca também concentra mais poluentes nos corpos d'água e por aí vai. Então, assim, são efeitos sistêmicos que a gente deve compreender como pressões sobre a saúde pública. A gente tem que trabalhar com saúde em todas as frentes, na frente da política de energia, da política de transporte, da política urbana, não é? Da política agrícola, para obter as mudanças necessárias para o próprio setor, para o próprio benefício do setor saúde. Eu estou falando, inclusive, do setor com fins de lucro e com perspectiva. Hoje, o setor financeiro, por exemplo, está extremamente preocupado com a mudança climática e atuando ativamente, não é? Para combatê-las. Por isso que aqui naquela primeira que era de 2009, da The Lancet, acho que todo mundo aqui conhece, é o maior centro aí de pesquisas e centro editorial de saúde, né? De ciência em saúde. Então, a gente discutiu muito ciência e saúde naquela discussão louca da vacina, né? E defendeu-se muito a ciência. Então, agora é hora de defender a ciência também para falar de mudança do clima. Cientistas de saúde apontam que a gente tem, na verdade, uma ameaça, mas também uma oportunidade de superar uma série de questões, porque a saúde hoje, já por si só, sofre uma crise, né? O envelhecimento da população, o encarecimento da tecnologia, a universalidade do acesso é, uma série de problemas que já não são simples, não fosse a mudança climática para colocar, por exemplo, crise hídrica, crise energética, e impactos sobre a economia como um todo. Imagina você ter um sistema de saúde em meio a uma crise econômica e como ele reagiria a um aumento de carga de doença com pressão econômica. Então, agora eu vou passar rapidamente para que a gente possa ir finalizando, mas a Organização Mundial da Saúde já colocou esse tema desde a COP de Paris, em 2021, colocou o Dia da Saúde
pela primeira vez na COP28 em Dubai. No Brasil, lá em Belém, a gente vai ter um Dia da Saúde bastante especial, muito intenso. Tem esse ATACH, que é uma coalizão aí de países, né, para enfrentamento da mudança climática, que então a gente chama atenção para a necessidade de planos nacionais de adaptação, que o Brasil já está fazendo, mas principalmente para um plano nacional de adaptação para o setor saúde, né? E da necessidade de um roteiro também, que é o lado direito aqui, para uma saúde de baixo carbono, para atingir zero emissões em 2050. A Ingrid deve saber bem o tamanho do desafio do que seja zero emissão em 2050, e que não é zero líquido, não não vale compensar, é zero emissão bruta mesmo, não gerar, né? Então é realmente uma coisa muito forte. O setor saúde é um grande emissor por si só, então mostra aí o tamanho do desafio. A gente tem estudos, inclusive com parceria, né, dos nossos parceiros do Healthcare Without Harm, que é o Saúde Sem Dano, a Arup, que é uma empresa inglesa também atuando muito forte nessa parceria. Publicamos o roteiro que tem na versão traduzida para português, há outros documentos também em processo de como fazer a descarbonização do setor saúde, as análises de risco, as análises de vulnerabilidade que estão saindo documentos agora, principalmente dos parceiros na Europa. Aqui, o processo dos desafios, né, iniciado em 2014, o desafio de clima, depois a gente teve o de resíduos, o de energia e o de compras lançados na sequência. Essa é a evolução desses desafios, a gente vê como eles cresceram. A partir do ciclo de 2021, a gente introduziu um processo de validação do dado que tornou mais rigoroso. Então, esses são só o número de instituições que completaram, né? Completaram todo o processo. Entram sempre mais instituições, nem todas conseguem completar. E a partir de 2022, 2023, com a validação, então esse desafio ganha mais consistência, a gente tem uma quantidade enorme de dados, né, que o PHS pretende publicar a partir do ano que vem, documentos que possam subsidiar aí, tanto políticas públicas quanto estratégias das organizações para atingimento aí das suas metas de clima, energia, resíduos e compras sustentáveis. Chama atenção aqui para o Race to Zero, que é uma campanha da ONU, não é, para as organizações se comprometerem com redução de 50% das emissões até 2030 e 100% até 2050, sendo que no setor saúde, a Rede Global Hospitais e Redes Saudáveis é responsável por monitorar essas organizações de saúde no mundo inteiro que aderem ao Race to Zero. E o Brasil está muito bem aí, iniciando já está atualmente com 10 instituições participando do Race to Zero, com destaque para duas redes, né, a Rede DOR e a SPDM, são redes grandes que mostram aí o engajamento do setor saúde. Essa página faz uma vista geral do que a gente tem trabalhado. É importante dizer que esses desafios eles são acompanhados não só de metodologia de autoavaliação, mas principalmente de uma série de documentos, não é? Que orientam. Então, por exemplo, na área de energia, você tem guias para comprar equipamentos de ar-condicionado mais eficientes. É, a gente faz workshops, a gente utiliza todo tipo de recurso para disseminar informação, que é informação de qualidade, com muita confiabilidade também. Eu chamo a atenção para um ponto aí, poderia citar vários, né? Nós estamos falando de conferências de biodiversidade, de temas que estão acontecendo aí nessa mobilização mundial, que dá passos para frente e para trás, né? Agora uma preocupação muito grande com como vai ser a atuação dos Estados Unidos, que já diz que não vai mais respeitar as regras dos tratados de clima, mas enfim. E esse é um tratado de plástico, né, de redução da poluição plástica. Eu chamo atenção para isso porque o PHS e a Rede Global vêm atuando muito fortemente. Quando a gente fala de saúde, vocês devem ter visto na mídia todo dia, está aparecendo o plástico como um grande vilão. Então, o plástico é um poluente muito traiçoeiro. Nós pensamos no plástico como aquela garrafa que suja a praia,
e havia até muito comentário dizendo, não, o plástico leva 6 meses para desaparecer no meio ambiente. Parecia até que não era tão ruim. Ele não leva 6 meses, ele leva 10 mil anos, porque na prática ele vira microplástico e aí ele começa a entrar na cadeia alimentar. Então a gente tem uma mobilização mundial para tomar alguma providência para reduzir a poluição plástica, do plástico que hoje está no nosso sangue, no nosso pulmão, na placenta, não é? Até nos testículos já está encontrando plástico, microplástico, e em toda a cadeia alimentar, um problema muito sério. E há, assim como acontece em clima, grandes interesses para que não se faça nada. Então, o quinto INC, né, que foi a última reunião prevista para fechar esse tratado de clima, não terminou com uma conclusão. Ele vai ter que ser feito uma sexta reunião, e o setor saúde acompanha com muita preocupação. Nós sabemos que o setor saúde é intensivo em uso de plástico, não tenha dúvida, não há assistência à saúde sem plástico, mas a gente coloca aí uma série de oportunidades para redução mesmo do uso de plástico no setor saúde e para políticas que reduzam o uso de plástico, inclusive muitas vezes desnecessário, né? Então, esse todo o trabalho que está sendo feito com plástico, a gente tem guias, né, como vocês podem ver, para medir e reduzir o uso de plástico. É um potencial enorme de redução de uso de plástico na saúde, inclusive nos têxteis, né? Muitas pessoas já devem estar percebendo o quanto isso afeta interesses da indústria, mas gera também muitas oportunidades. Há indústrias trabalhando na inovação, na substituição, no campo do reprocessamento, no campo de fibras naturais, de substituição por processos, e também muitas armadilhas, né, como plásticos que querem se passar, né? O óxido biodegradável, por exemplo, que é um plástico que fez muita propaganda e que se mostrou ser pior do que o plástico convencional. Então, muita gente não sabe e acha que está sendo verde, quando na verdade está andando para trás. Com isso, eu agradeço não só a oportunidade, e o tempo de vocês, como principalmente agradeço a equipe do PHS, que é uma equipe aí incansável, né? E todos os parceiros, as organizações que contribuem, inclusive a Ingrid, que é uma parceira muito grande também, lá, faz parte da diretoria do PHS, e agradeço a audiência e a oportunidade. Fico à disposição, deixa eu ver se eu consigo parar de compartilhar aqui. Pronto, acho que parei. Já parou. Estourei meu Perfeito, tempo, Vital. desculpa, Sequim. Perfeito, Vital. Muito obrigado pela sua participação. Mais uma excelente apresentação. Enquanto você falava, andei me recordando os tempos que eu fazia doutorado em Cambridge, eu tratava um pouco de recursos naturais, retomando aquele discussão do Clube de Roma, da exaustão de minérios, de metais, etc, etc. Nas pequenas avaliações feitas na época, eu cheguei rapidamente à conclusão de que o problema não é a finitude dos recursos naturais, mas é a finitude da capacidade do meio ambiente de digerir os nossos efluentes. E nós caminhamos, pelas duas apresentações que a gente acabou de ver, para sufocamento nosso dos nossos próprios efluentes, que é uma coisa muito séria e que a gente tem que pensar bastante e, de fato, evitar. Bem, muito obrigado, Vital. Eu queria ouvir agora as considerações e a visão da indústria, os impactos sobre saúde, a partir do nosso debatedor, Emanuel Lacerda. Ele tem uma atuação destacada em saúde, tem acompanhado muito de perto as transformações do setor e nossos desafios. E o Emanuel acaba de retornar do Azerbaijão como participante da COP29. Então, queremos ouvir, além das suas ponderações, o que se disse e suas impressões sobre esse evento no Azerbaijão. Emanuel, muito obrigado por estar conosco e peço os seus comentários. Bom dia, Sequi. Bom dia a todos que estão nos assistindo, aos colegas aqui da mesa. 5 minutos é ingrato, assim, porque as apresentações foram sensacionais, tanto da Ingrid como do Vital. Eu vou começar um pouco comentando bem de ordem geral o que eu vi e compartilhei, e também trabalhamos no tema na COP29 em Baku. Assim, eu acho que o sentimento geral, acho que os colegas acho que compartilham,
foi um sentimento de quem participou de um pouco de frustração, né? Há quem, há quem coloque como uma copy perdida no debate. Eu acho que muito por influência das questões geopolíticas, Estados Unidos, etc. Mas, assim, em duas perspectivas, a temática de saúde, embora haja os esforços de se criar o Dia da Saúde e Educação, são debates muito fragmentados. Não é, sinceramente, apesar dos esforços, não é ainda o tema central da agenda do clima, né? Embora saibamos aqui pelos debates que haja sua relevância e eu vou trazer a visão da indústria nesse sentido. Então, essa fragmentação também não acho bom, porque a depender de como se observe, pode haver algumas confusões de entendimento sobre o tema, e aqui eu cito as questões que são preocupantes, que é se há uma questão, um problema global, apesar do Brasil, os setores, não foi um problema gerado por nós. Então, e aí eu vi isso claramente nas mesas que pude participar dos países mais, né, mais pobres, toda uma urgência em pedir apoios para enfrentar as questões de saúde, que eles serão vítimas, né? A Ingrid falou muito bem e tal sobre todos os aspectos, né, de biodiversidade, né, doenças infecto-contagiosas e tal. O Brasil não está imune a isso, como muitos países pobres. Então, o que eu mais ouvi foi funding, funding, funding. E funding, inclusive, para enfrentar, do ponto de vista da saúde, essas, essas questões. Então, para economias como o do Brasil, atribuir ao setor produtivo uma responsabilização por um problema que não foi gerado por nós é uma coisa que vai ter que ser discutida, porque acho que o Vital colocou, a questão de saúde pública é global. Então, eu acho que esse é um ponto que talvez iniba uma discussão mais melhor estruturada sobre o assunto. Então, acho que essas são as primeiras considerações que eu trago a respeito de uma construção que foi a nossa. A gente promoveu um debate, um painel dentro da nossa área, na CNI, no estado da CNI, do SESI, um painel para construir uma agenda COP30. Tivemos a presença da secretária de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, a secretária Ethel. Tivemos a participação de uma operadora de plano de saúde, uma autogestão da indústria, da ArcelorMittal. Tivemos a participação do SESC para discutir a questão dos eventos extremos lá no Rio Grande do Sul. E também de uma empresa que tem um pilar de ODS muito forte na área de bem-estar e saúde, foi a Natura. Acho que foi um painel muito rico. A gente extraiu ali, nesse momento, algumas possíveis agendas, para a gente trabalhar em articulação com o sistema de saúde. E aí eu vou tentar traçar aqui para vocês, à luz também do que eu ouvi dos dois apresentadores. Eu acho que é importante usar a metodologia do IPCC de mitigação e, e adaptação, porque já é consagrado, já falamos a língua da agenda ambiental, da mudança climática, e como trazer isso. E aí eu acho que um aspecto que eu trago aqui o olhar para a saúde. A gente quer trazer o olhar da saúde, a gente quer de fato, efetivamente, trazer botar as pessoas no foco e não o sistema de saúde no foco, necessariamente, né? Não é a operação hospitalar necessariamente, a eficiência da operação hospitalar ou outros, que é ali, a gente quer saber das pessoas, o cuidado das pessoas, né? Ou seja, o acesso a como o serviço chega lá. Então, e claro, a eficiência ela passa por isso, por você ter, mas passa necessariamente como essas pessoas podem é, responder em saúde em termos de prevenção, em termos de uma melhor, de uma melhor coordenação de cuidados, com menos desperdício, com utilização intensa de saúde digital. E aí a Aberta Saúde trouxe um dado interessantíssimo de algumas experiências que eles estão fazendo. Isso é um dado da apresentação dele, que com experiências de telesaúde, só com teleconsultas, eles reduziram as emissões de 547 toneladas de carbono para 174, medido, avaliado, calculado. Isso já é muito relevante, assim, só para comprovar que se a gente olhar o cuidado com a medida de teleconsulta, você há no plano de mitigação uma
uma redução dessas emissões, sem necessariamente, né, os investimentos de equipamentos nessa área hospitalar, e também aspectos de tecnologia em saúde, né? Eu acho e o repensar que o sistema de saúde precisa ter no uso de tecnologias, por exemplo, acesso a tecnologias como de medicamentos, eu acho que o uso intensivo de medicamentos orais, de substituição a outros tipos de cuidados que são intensivos em uso e de emissões. Então, esse olhar no aspecto da mitigação é um convite que nós fazemos a todo o sistema de saúde para que, a partir do cuidado de populações, e aqui no caso eu estou falando da população industrial, de trabalhadores da indústria e familiares, que é expressivo na população brasileira, que a gente consiga fazer um olhar diferente nesse aspecto. Na questão da questão da adaptação, perdão, o primeiro ponto a Ingrid trouxe. Eu acho que sim, temos que ter planos de emergências e protocolos. Mas isso, aqui, Ingrid, fica aqui um convite. É importante discutir com uma parte importante, porque a gente está preocupado com a resiliência também da atividade industrial. Tem que ser discutido à luz de uma coordenação que seja pública, não sei, ou privada, porque se o hospital monta um protocolo de resposta à emergência e a indústria monta outra para sua comunidade, sua população, e se a gente precisar de uma atividade hospitalar, temos que nos conversar, né? Por exemplo, a saúde privada, a saúde suplementar, ela é fortemente é, é, dependente, digamos assim, de uma população empregada, né? Da indústria, principalmente. Estamos falando de quase 17 milhões de pessoas que hoje usam a saúde suplementar. Então, essa orquestração de criar esses protocolos e planos de emergência, eles são fundamentais. Parece que a gente esquece, não foi clima, ou pode ser, né, aí não se sabe bem a causa, parece que a gente vivenciou uma pandemia e parece que a gente esqueceu todos os protocolos. Eu lembro aqui no SESI o desespero que foi de criar protocolos de emergência para adaptar, para poder manter a atividade industrial essencial, que ali naquele momento era necessário. Aí estava fazendo protocolo em cima do nada, praticamente, né? Assim como todas as atividades. Então, eu acho que essa conexão entre sistema de saúde e onde estão as pessoas, grande parte da população, acho que ela é fundamental, e isso a gente vai colocar aí no nossa agenda de discutir esses planos de emergência e esse diálogo com o sistema de saúde, ele é fundamental. Uma coisa que também é importante, que eu acho que isso aí é atribuição pública, mas pode ter uma colaboração, que eu acho que não ficou. Eu acho que o Vital pincelou, a Ingrid também, sistemas de vigilância. E se tínhamos alguns gargalos tecnológicos para né, gerenciar grandes volumes de dados, georreferenciamento, hoje isso já não é mais gargalo. Acho que essa viabilização de sistemas de vigilância localizados e também grandes territórios. Isso a gente temos que sentar todos e trabalhar, inclusive a indústria, porque isso é parte do seu processo de resiliência também, está identificando surtos, né, que ali atinge, ali só observando do aspecto das questões, por exemplo, de arboviroses, etc. E, finalmente, eu trago no plano de adaptação uma coisa que nós vivenciamos no Rio Grande do Sul, na tragédia do Rio Grande do Sul. A gente cumpriu um papel social muito importante ali também, de abrigo, de alívio, e agora no processo de reestruturação, é a educação para novas gerações. O SESI tem operações de saúde, tem operações de escolas também, e o que a gente viu, além dos efeitos de saúde mental das pessoas, é ali começar a desfalar isso nas escolas, preparar essas novas gerações nesses aspectos, ou seja, tendo uma grande agenda. Então, acho que esses são os meus comentários. Isso aqui, eu não sei se eu cumpri aqui os meus 5 minutos, mas é a grande pincelada geral para enriquecer o debate, tá? Muito obrigado. Cara, Leonel, cumpriu sim. Muito obrigado pela sua fala, pelos pontos que você trouxe. Achei muito importante a observação que você faz, que há protocolos feitos da área da saúde, há protocolos feitos da área da indústria. Os dois têm que se conversar. Acho que isso aí é uma mensagem que você nos traz absolutamente essencial.
Vamos ouvir agora o Ogata sobre o parecer dele, mas eu queria desafiá-lo um pouco, Ogata, que é o seguinte, lembrando aqui do livro do Lord, hoje Lord, Edmund Nigel Crisp, que dizia o seguinte: saúde se faz em casa, hospitais é para reparo. Nós podemos e devemos construir uma sociedade produtora de saúde, que evite a doença. Se você produz saúde e evita a doença, esse é o maior impacto possível na redução desses problemas ambientais que a gente tem conversado aqui. Professor Rogata, que milita há muito tempo nessa área, com essa provocação que eu lhe faço, gostaria de ouvir suas opiniões, até porque você é o único médico desse painel aqui dessa manhã. Rogata, queremos ouvi-lo. Bom, inicialmente, obrigado, Sequim, pelo convite. Eu adorei as apresentações da Ingrid e do Vital. Isso que você falou sobre eu ser o único médico da mesa, da sessão, é sintomático, né? Porque o interesse pelo tema, ele é heterogêneo, né? Eu tenho quase certeza que os membros do corpo clínico, dos hospitais afiliados aos hospitais saudáveis ou do Dó, não têm o mesmo interesse pelo tema que vocês, né? Então, é bastante sintomático, né? E realmente assim, aprendi bastante com as apresentações. Eu acho que o movimento liderado hoje pelo Vital traz uma abordagem muito sistematizada e aplicável a hospitais de diferentes portes. E a Ingrid sempre impressiona pelo profissionalismo, pela seriedade com que aborda, né, a questão. Nós estamos estudando agora capital humano nas empresas listadas no ISE da B3, e a gente tem visto também os indicadores do DOS muito, muito bons. Eu acho que fazendo um gancho com a sua provocação, Sequim, e amarrando um pouco com o que o Emanuel falou, eu queria citar também o Aaron Bernstein, que foi diretor da área de meio ambiente da Faculdade de Saúde Pública de Harvard, que é a melhor maneira de descarbonizar a saúde é não utilizar os serviços de saúde, né? Então, é claro que isso pode afetar os negócios, né, do setor, visto que a gente continua observando uma grande expansão da questão, por exemplo, dos serviços hospitalar. Mas a gente olhando o Global Burden of Disease, né, foi vocês comentaram sobre a questão da doença cardiovascular, e eu queria dar o exemplo de diálise renal, né, que cada sessão de diálise gasta 500 litros de água e o paciente faz 3 vezes por semana. Melhor do que otimizar o uso dos recursos na diálise é não deixar o paciente perder o rim, né? Por que ele perde o rim? Ele perde o rim porque ele tem uma hipertensão, um diabetes mal controlado, né? E então eu acho que a fazer uma agenda de saúde populacional em que a gente se atente aos determinantes sociais de saúde, como o Sequim bem comentou, a gente fazendo essa gestão de saúde, né, principalmente nas condições crônicas, vai contribuir para ter sistemas de saúde mais sustentáveis. Seja na questão comportamental, né? Então, na questão de acesso à alimentação saudável, né? Acesso a deslocamento saudável, menor exposição
a poluição atmosférica, né? Melhor a renda da população e melhor cuidado, né? Então, esse exemplo que o Emanuel colocou, há evidências de que o uso da telesaúde ele tem um impacto importante na questão do meio ambiente. Há evidências de que a gente fazendo a atenção à saúde no sentido de gerenciar as condições crônicas e da gente melhorar os determinantes sociais, traz um impacto enorme para o meio ambiente, né? Então, eu acho que essa ideia do IES é muito feliz de trazer isso para a agenda, né? Eu acho que essa questão que o Emanuel colocou, da necessidade de ser uma abordagem intersetorial, ela é importante não só nas mudanças climáticas ou nos eventos críticos, mas também nesse campo, porque não dá para ser uma ação do hospital só, né? Não dá para ser. Será que isso está na agenda da operadora, do plano de saúde, do investidor? Será que quando um plano de saúde vai montar sua rede, ele leva esses fatores em consideração? Será que o paciente, quando procura um serviço de saúde, essa é uma variável que ele está atento? Ele fala assim, não, eu vou para tal hospital, porque esse hospital é um hospital que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com a sustentabilidade. Será que isso está na agenda do cidadão, né? O Emanuel liderou aí uma pesquisa com os contratantes de plano de saúde, e a principal variável que o pessoal considera é o tamanho do livrinho de credenciado, né? Então, assim, a gente tem esse desafio de envolver os outros stakeholders, né? Então, eu queria engatar com uma pergunta para a Ingrid, né, que tem esse desafio, né? Quer dizer, como que lidar com os diferentes stakeholders? Começando do investidor, né? Quer dizer, o investidor enxerga essa situação tão valiosa como um valor, né? O médico, esses milhares de médicos que utilizam o serviço, mas não são funcionários, eles enxergam esse valor, né? E falam assim, não, eu vou utilizar menos óxido nitroso, por causa do meio ambiente. Ou vai assim, não, sempre fiz isso, a vida inteira eu fiz isso, e agora eu vou ter que mudar, né? E o paciente, né? E o contratante, né? Como é que esses stakeholders enxergam essa questão? Porque eu acho que a gente vai avançar e eu acho que esse é o mérito do IES, do Sequim, de trazer essa agenda, né? Para um instituto do sistema suplementar, um instituto bancado por planos de saúde, que isso comece a permear. Eu dei uma olhada aqui nos eventos do setor nesse final de ano, e ele não está na agenda dos eventos do setor, né? Não está. Grandes congressos, né? Provavelmente grandes consumidores de gases de efeito estufa, mas não se discutiu esse assunto, né? Então, eu acho que fica aí para nós, como uma lição de casa, trabalhar até a COP30 para que isso entre na nossa agenda até Belém. Obrigado, Sequinho. Boa Obrigado pergunta, a você, Ogata, muito obrigado mesmo. Como ele já te provocou, Ingrid, tem uma pergunta também aí da nossa audiência, então, para suas respostas aí, Ingrid. Tá, só comentar, professor, em relação aos investidores, eles estão atentos sim, porque eles viram que isso é risco para o negócio, né? Então, assim, até tirando até aqui um pouco as pessoas confundem, né? Sustentabilidade é ESG é voltado para o ambiente de negócios.
Então, o investidor viu que essa agenda ambiental e mudanças climáticas é risco no impacto financeiro para ele. Então, por isso que eles estão cobrando, né? Eles estão muito atentos. Tanto é que o IFRS, que é esse padrão mundial de contabilidade, a partir de 2026, todas as empresas listadas em bolsa de valores vão ser obrigadas a valorar o seu risco socioambiental, porque até então era focado muito no financeiro. Então, o socioambiental passa a ser valorado, porque eles estão vendo que isso é impacto financeiro. Agora, isso que o senhor colocou dos médicos, isso é um desafio muito grande, porque acontece isso sim. Poxa, eu uso o óxido nitroso há 40 anos, vem você agora falar de reduzir o óxido nitroso? Eu estou aqui há 40 anos fazendo isso. E na própria formação do médico, eles não têm isso na formação deles. Esses dias eu dei uma aula e eu estava falando de mudanças climáticas e a conexão com a saúde, e o médico falou assim, eu não estou te entendendo muito bem, o que você está falando de resíduo e está falando de assim. Aí eu fiz essa conexão com ele. Mas eles não têm isso na formação dele. Já em relação ao público interno também, é muito desafio, professor, porque o setor de saúde tem uma alta rotatividade. É muito grande a rotatividade. Às vezes o profissional tem 2 empregos, né? Então, assim, é muito difícil engajar. E os médicos externos também é um desafio muito grande também, porque você não tem... É diferente de um médico que é seletista, que você vai aqui, você impõe, você coloca um protocolo, é isso... E o médico que é terceirizado, você tem que ter todo um jogo de cintura, porque também tem que ter a questão de relacionamento. Então, isso é muito difícil historiar todos esses interesses, né? Só que, assim, a gente aqui, o que a gente faz para avançar? A gente identifica aquelas pessoas que têm maior engajamento. Então, por exemplo, eu identifiquei aqui que tem um médico anestesista que é apaixonado, consegue ter esse link. Então, esse médico é meu porta-voz para falar com os outros médicos. Porque eu chegar a falar com eles, eles vão me ouvir. E Ele é essa menina aí falar comigo, então assim, é diferente de um médico falar para médico, né? ele é um champion, né? Ele multiplica. E o Isso. paciente? E o paciente? Então, o paciente, a gente tem criado uns comitês de experiência do paciente, mas ainda é muito focado para a qualidade técnica, né? Para a experiência dele como voltado para os indicadores de qualidade técnica. Então, esse tema, essa conexão desse cuidado integral de saúde, né, as pessoas conectarem o quanto que a qualidade do ar, a qualidade da água, tudo isso está conectado com esse cuidado, ainda é um desafio ainda para a gente, sabe? Porque é isso que as pessoas, que me incomoda entre os profissionais de saúde, que falta esse link. Se eu tenho um hospital que não limpa os dutos de ar-condicionado, isso está ligado com cuidado também, sabe? Então ainda é muito desafio, e eu acho que a gente tem, eu acho que eu entendo que o setor de saúde ele é um grande porta-voz na sociedade. A gente viu isso na pandemia. Só que, como o Vital falou, o setor de saúde está falando pouco em relação a mudanças climáticas. Deveria ser o setor que mais estava falando, né? E se aqui outra pergunta que você comentou em relação, acho que tem uma pessoa que perguntou de legislação para o pequeno hospital, acho que é isso, né? Isso aí, sim. Onde Então, o que eu entendo, né? Eu não lembro o seu nome da pessoa que fez a pergunta, mas eu não o João entendo. Siqueira. João Siqueira. Então, João, na minha visão, não é que falte legislação. Por exemplo, o Vital falou muito bem de resíduos. Resíduos de saúde já existe legislação há muitos anos. A gente tem hoje a RDC 222, que é a referência desde 2018, mas já existe há muito tempo. E se você for olhar o índice de reciclagem dos hospitais como um todo, é pífio, é muito pouco. E embora a gente use muito plástico, né, hoje na área assistencial, muita coisa de uso único, mas muita coisa é não contaminado. A própria OMS fala que se o hospital fizer a gestão adequada aos seus resíduos, 80% é resíduo comum. E dentro do comum eu tenho os inorgânicos com potencial absurdo de reciclagem. Só que é aquilo que a gente está falando, mas eu jogo isso aqui a vida inteira, essa luva aqui a vida inteira, jogo luva como infectante. Só que existe uma legislação que fala que nem toda luva no hospital é infectante. Eu posso uma luva jogar no resíduo comum. Então, assim, tudo isso tem relação com cultura, e cultura só se constrói fazendo isso que a gente está falando aqui, falando, promovendo, engajando, não só comunicando, mas engajando as pessoas, né? A própria questão de energia, existem a questão dos mecanismos que o hospital pode adotar de eficiência energética. Então, assim, eu não acho que é questão de legislação. Agora, o que eu penso, que para a gente avançar em relação à pauta climática, até tem um projeto de lei em vigor, em discussão na Câmara, que é a PL 182, que estão se discutindo de incluir o setor de saúde para a redução do óxido nitroso,
Porque se não for assim por legislação para mudanças climáticas, a gente não vai avançar muito, não. No meu ponto de vista, para clima tem que ser regulatório, sim. Mas para as outras questões que têm conexão com o clima, como resíduos, energia, já existem muitas coisas que a gente pode fazer. Maravilha, Ingrid. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta para o Vital, que vem do Gilberto Justo. Você pode comentar e responder, Vital? Pois não, Sequim. A pergunta do Gilberto é um presente aqui para mim, porque eu acho que é um ponto assim sensível. O Ogata tocou muito nisso e com certeza passou também pelos comentários do Emanuel a respeito dessa relação, no caso dos prestadores e dos operadores, né? Mas esse tema é muito caro para mim porque foi tema do meu mestrado, né? Lá nos idos de 2005. E tudo isso que emergiu aqui no debate foi muito forte na discussão do meu tema, que era a sustentabilidade da cadeia produtiva da saúde, do complexo industrial da saúde, não é? Numa perspectiva ampla. E a gente tinha aquela questão, primeiro a questão da cooperação entre os entes da cadeia, no caso, por exemplo, quem paga, quem opera e executa, né? E quem utiliza, porque é uma cadeia bastante especial no caso da saúde, que o usuário raramente paga pelo que ele está utilizando. Ou ele está no SUS, o governo paga, ou ele está no plano. E, além disso, eu estenderia, viu, Gilberto, a tua pergunta também para a cadeia de suprimentos, e, na verdade, não só a cadeia de suprimentos, mas de insumos em geral. Então, também, será que a indústria de equipamento, a indústria de tecnologia, que é fundamental para a saúde, a indústria farmacêutica, está contribuindo para o desempenho ambiental? A gente pode utilizar, vamos dizer, essa abstração do que seja um desempenho da cadeia como um todo, ou a gente vai focar no hospital e querer que ele faça mágica sem uma convergência. Esses elos da cadeia, ou esses players, sofre muito com uma série de temas, né, como conflito de interesses, assimetria de informação, a questão financeira mal resolvida, né, o que é a eficiência, o que é o ganho numa negociação em que cada um esconde seu lado. E há muito que melhorar nisso. Permeia também essa discussão uma coisa que o Ogata colocou com muita clareza, né? Eu lembro que quando eu fiz um paper durante a minha dissertação para fins de apresentação num congresso, eu pedi para a doutora Ana Malik dar uma olhada, né? Era muito comum a gente pedir para os nossos mestres opinião. E ela achou tudo muito bacana, deu aquele sorrisinho e falou assim, mas Vital, who cares? Né? Quem liga? Quem de fato, assim, o usuário, eu lembro muito desse tema no meu processo ali de tentar construir a argumentação. O usuário se importa se um hospital gera menos resíduo, o usuário escolhe alguma coisa nesse processo. Aí então eu queria só remeter rapidamente a dois exemplos que eu considero bastante emblemáticos. Um já foi citado aqui, que é o sistema de saúde britânico, o NHS, e o outro é a Kaiser Permanente, para citar também outro fora da comunidade europeia, que é uma organização bastante exemplar em uma série de coisas. E o que eles têm em comum é que eles pagam e operam, né? Os dois têm que lidar com seus orçamentos, com suas arrecadações, com seu faturamento. A Kaiser ela é operadora e prestadora integrada. Um pouco, talvez uma referência do que no Brasil seria uma Unimed, ou o que está acontecendo hoje, né, no setor saúde como integração vertical, quando uma, uma seguradora começa a comprar uma rede de hospitais, como já existe no caso da Amil, por exemplo. Então, assim, será que a gente consegue avançar nesse processo de um foco mais no desfecho, né? De um foco na efetividade e menos no procedimento? Quando a gente falar de saúde, de novo aqui, citando o Ogata, né, o melhor, na verdade, citando o Aron, lá de Harvard, que o serviço de saúde mais sustentável é aquele que não é usado
mas não é usado no sentido de que ele perde a relevância, mas sim de que ele atua de uma maneira menos curativa, menos fim de linha, né? Na área ambiental a gente tem a expressão end of pipe, quer dizer, você, como disse a Ingrid, você tratar o resíduo e não olhar o processo que gerou esse resíduo. Assim, há uma quantidade enorme de luva, de novo no exemplo da Ingrid, que sequer precisa ser usada. A Organização Mundial da Saúde insistiu muito para aplicar vacina, você não precisa de luva. E, no entanto, durante a pandemia se utilizou luva para aplicar vacina, e foram milhões, bilhões de luvas que não precisariam ter sido utilizadas. Então, por exemplo, no exemplo da Kaiser Permanente, a gente vê uma empresa que vai fazer uma campanha de atividade física com a população em geral, não é nem com os seus clientes ou com os seus segurados. E ela faz esse trabalho, colhe os benefícios, e esse é só um exemplo de uma série de atividades. Eu vi também no NHS a participação ativa do NHS em cada comunidade para discutir o transporte público. Por que que o NHS vai discutir o transporte público? Porque ele não quer que o profissional, médico, técnico ou mesmo paciente venha de carro para o hospital. E com isso ele melhora uma série de indicadores, desde a poluição do ar até acidentes, atropelamentos, etc. E essa perspectiva né, um pouco mais ampla, e a gente gostaria muito de incorporar também aí a cadeia toda de fornecedores que ajudassem com inovação, com todo esse processo mais integrado de design de produtos e etc., a encontrar uma solução, não é? Bom, eu acho que eu fico por aqui, mas na verdade, assim, é bastante desafiador aí toda essa superação da crise climática. E eu acredito que eu discordo um pouco de que não haja, o tema não esteja presente, viu, Ogata? Você pega assim, o Congresso Internacional de Hospitais, que esse ano foi no Rio de Janeiro. Teve como tema sustentabilidade e ele parecia um congresso de sustentabilidade. Só se tá todos os painéis tinha pelo menos uma pessoa falando. No CONAP, no Congresso de Administração Hospitalar, teve bastante tema. Agora, tá tá um pouco impermeável, né? A comunidade ela olha para aquilo de fora, ela olha para aquilo, observa e é um pouco como no sofá da sala, aquela pessoa vê falar da COP, vê a notícia da Conferência do Clima e aquilo soa exótico, né? Não, exótico, não soa presente diário na vida das pessoas, né? Então, eu acho que a mensagem final é de que a população, os profissionais, esse contingente aí de 5, 6 milhões de profissionais de saúde, o setor da academia, o setor da educação, fundamental nisso, políticas públicas, etc., vão precisar se juntar. E a gente sabe que o momento de crise, com toda a sua dificuldade, como foi falado aqui no caso da pandemia, que sim teve causa climática, essa pandemia, mas que o momento de crise é um momento que favorece, né, a aproximação. Então, vai ser mais ou menos doloroso para as sociedades como um todo, certamente para as populações mais vulneráveis, etc., mas de alguma maneira é uma oportunidade da gente superar mazelas do processo civilizatório como um todo, me arrisco a dizer assim, né, de como a gente chegou até aqui, excluindo muita gente, né? A gente sabe que hoje tem acesso a consumo, é um pouco mais que um terço da população do planeta. Isso, inclusive, é uma oportunidade perdida de negócios, de inclusão, de riqueza, cultural e social que se joga fora. Então, e fechando com o que disse o Sequin também, desculpas me estender, mas a gente está aprendendo, né, superando de longe a discussão do Clube de Roma, da questão do esgotamento dos recursos naturais, está atualmente bastante prevalente a questão dos serviços ambientais, né?
da capacidade do planeta de oferecer serviços ambientais, da necessidade de um esforço de regeneração e de um processo ainda incipiente, mas crescendo rapidamente, de soluções baseadas na natureza. Essas são algumas temas que não soam familiares para a maioria das pessoas, mas que, principalmente para os gestores, né? Que gestor hoje olhou sua organização e falou assim: vamos pensar em solução baseada na natureza? Alguém vai olhar e vai fazer assim: como assim? Não é? E aí há uma trajetória para assimilar, mas é um pouco isso que vai definir nossa capacidade no futuro de superar essa crise. Perfeito, Vital, muito obrigado. Já estamos chegando ao final, mas há uma pergunta aqui pendente para o Ogata. Queremos seus comentários, Ogata, e aproveite e já faça a sua despedida, que estamos chegando ao final da nosso diálogo dessa manhã aí. Ogata. Não, a pergunta é sobre a questão da se o tema ele está presente na educação dos profissionais de saúde. Na graduação, eu posso dizer que não, né? Seja na medicina, na enfermagem, na fisioterapia, não é algo que permeia a educação. Só como o Vital falou, às vezes informativo, né? Na pós-graduação, por exemplo, nosso mestrado na Fundação Getúlio Vargas, todos os sílabos são baseados nas ODSs, né? Então, assim, tem que haver o que se ensina tem que estar adequado. Então, assim, eu acho que na pós-graduação há uma preocupação maior e no nosso campo da saúde é uma preocupação central, né? Eu quero agradecer o convite, assim, o aprendizado com o Vital, com a Ingrid, com o Emanuel, e dizer, assim, só para encerrar, que essa coisa que o Vital colocou na cidade de São Paulo é assustadora, né? Não é possível reverter uma lei para comprar ônibus diesel 0 km que vão ficar rodando mais 10 anos na cidade, né? Quer dizer, a sociedade tem que se posicionar, porque é muito, muito grave, né? Então, foi aprovado em segundos lá na primeira votação, então eu fiquei impressionado e não dá para entender, né? Não dá para entender, porque foi um retrocesso, né? Não é só vai para frente, vai comprar o diesel, né? Mas não dá, isso não dá. Desculpa o desabafo. Tá? Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Nosso duplo obrigado a você por ser examinador do prêmio e por a sua belíssima participação nesse evento aqui. Muito boa sorte para você, muito obrigado mesmo. Eu acho que podemos ir agora para as despedidas finais. Eu começaria pelo Emanuel Lacerda, depois vamos para o Vital e a Ingrid. Emanuel. Isso aqui também aqui minhas palavras de agradecimento pela oportunidade. Eu posso dizer assim que, pelo menos para nós, a nossa visão é também uma temática muito nova. Eu estava lendo até um relatório aqui que acabou de publicar o Observatório Nacional da Indústria, que, como macro tendências de impacto na indústria, 4 tendências impactam diretamente as questões de saúde no ambiente da indústria e mudanças climáticas está lá. Estava até lendo que se lançou agora, que eu vou até publicar. Então, assim, entra no tema, não está devidamente discutido. Quando a gente começou a fazer revisões bibliográficas sobre o tema, o impacto disso na saúde do trabalhador não é muito claro. Ausências de estudos, elas são gritantes. Você tem isso quando olha o sistema de saúde, como foi o objeto aqui. Então, eu acho que isso precisa ser melhor discutido, efetivamente, precisa estar na agenda das empresas, e precisamos, e aí eu concordo com o Vital, ter uma agenda integrada. Essa agenda das mudanças climáticas ela não pode ser vítima da fragmentação de outros temas do sistema de saúde já né? Essa não tem jeito, essa tem que talvez seja uma chance efetiva
de se integrar esse sistema que é tão fragmentado, né, que inclui também as pessoas e o ambiente das empresas, que é aqui onde eu atuo, tá? Então, novamente, parabéns pela iniciativa e obrigado aí por estar junto nesse debate. Muito obrigado a você, Emanuel. Vital. Oi, eu só quero mesmo me despedir, agradecer. Eu aproveito a oportunidade para convidar os colegas aqui presentes, os participantes, a iniciar uma discussão. Esse vai ser esse ano que eu digo 2025, né? A gente já está falando como se estivesse em 2025, um ano importante para esse debate, que o Brasil vai sediar a COP. A gente já teve uma amostra disso na discussão do G20, durante a presidência do Brasil. Então, o país que preside uma conferência desse porte tem um papel importante, e eu sinto que nós temos tido, né, uma boa interlocução com o governo federal, inclusive com o Ministério da Saúde, e há uma indicação muito forte de boa vontade em escutar a sociedade civil, os setores econômicos, né, como disse o Emanuel, conversou Ministério, a nossa secretária de vigilância, ela teve bastante atuante na COP, e então eu acredito que a gente poderia ser propositivo conjuntamente. O PHS está de portas abertas nesse sentido, a gente vai fazer uma série de eventos ao longo do ano, e eu acredito que o EES pode também ser parceiro nisso. Eu gostaria muito, ficaria muito contente. Obrigado, conte com a gente aí, que estamos alinhados nesses seus propósitos, que são também os propósitos aqui do Instituto. Ingrid, Bom, eu também queria agradecer muito, foi uma honra estar com vocês, Sequinho, Emanuel, Vital, professor Gata, e só colocar também, para aqueles que estão nos ouvindo, que pode achar, mas a Ingrid está num grupo privado de saúde, o maior grupo, então é fácil para ela falar dessa agenda. O desafio para a gente aqui também é de toda empresa, né, orçamento, pessoas, e mesmo uma pequena ou grande empresa, você iniciando um grupo multidisciplinar, estabelecendo alguns focos que você quer priorizar, você consegue sim começar a implementar essa agenda e ver isso como um tema de gestão de riscos mesmo, né? O Fórum Econômico Mundial colocou aí dos 10 maiores riscos para os próximos 10 anos, 5 está ligado à agenda ambiental. Em primeiro lugar, mudanças climáticas, perda de biodiversidade. Então, assim, não deixa de querer esperar o cenário ideal, trabalho com as ferramentas que você tem e tenta permear isso de forma multidisciplinar na sua empresa, que é no grupo de trabalho, né? Acho que é um caminho. E obrigada, Sequinho. muito obrigado. Tivemos uma manhã aqui muito rica de informações, de apresentações, etc. Com o risco de simplificar, fica para mim uma mensagem muito clara. Esse problema tem múltiplas dimensões, múltiplos aspectos, portanto, múltiplas soluções. Mas eu destacaria um ponto que também ficou bastante claro na conversa aqui de hoje, que precisamos mudar muita coisa. Para mudar, precisamos informar e, acima de tudo, educar. Educar profissionais, educar consumidores, educar pessoas simples que andam na rua. Acho que são tarefas gigantes, muito importantes para essa missão que nós temos aí à nossa frente. Eu queria agradecer muito, então, a você, Ingrid, ao Emanuel, ao Vital e ao Ogata, que acaba de nos deixar. E a você que nos assistiu nessa manhã, nosso muito obrigado. Esse material estará disponível nos canais do YouTube do IES para visitas, consultas posteriores. Muito obrigado a todos.